Oi, oi, gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou passando aqui para trazer uma aulinha para vocês, tá? De um assunto que teoricamente eu não precisaria trazer, mas hoje em dia, com o advento da internet, nós temos o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que a gente tem essa possibilidade de estar aqui ajudando vocês, né? Uma coisa que eu não tive, por exemplo, no início da minha carreira. Mas o lado ruim é que algumas pessoas também se colocam, né, para falar alguns conteúdos que não dominam, que não sabem. E assim, não tô julgando ninguém, porque a vida é difícil, é corrida mesmo, mas então eu tô aqui hoje para esclarecer algumas coisas importantes para você que quer entender aí a questão das provas operatórias, tá? Então assim, a grande questão aqui do vídeo de hoje, as provas operatórias são validadas? Eu recebi essa pergunta, por quê, tá? Muitas alunas que eu recebo, elas não são psicopedagogas, elas são neuropsicopedagogas. E também com a questão da neuropsicopedagogia, apareceram dúvidas também no sentido dessa questão de testes, tá? De avaliação em comparação com as provas operatórias, tá? Então eu trouxe aqui para vocês vou trazer para vocês aqui uma aulinha que eu fiz com muito carinho, muita pesquisa, tá? Não que eu já não soubesse de tudo isso, mas eu quis trazer certinho com nomes e datas para vocês entenderem um raciocínio muito lógico, beleza, gente? Então vamos lá, pessoal, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês é o que é um teste validado, certo? Um teste psicológico, um teste que avalia a cognição, enfim, né, inteligência e tudo mais, tá? Então olha só, um teste validado é um teste que passa, tá? Tem uma área da psicologia que é a psicometria, tá? Então ela é uma área da psicologia que faz vínculos com as ciências exatas, tá? Ou seja, matemática mesmo, estatística, tá? E esses testes, que são esses testes de psicometria, eles são testes que dão um resultado numérico, tá? Ou seja, um score, uma nota, tá? Atingida lá no final. Esses testes, para eles serem validados, tá? O que quer dizer essa palavra validado? É um teste que tem que passar pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? E uma comissão chamada Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica, tá? Então é o CCAP. E essa comissão tem como obrigação, né, ver se os resultados daquele teste estão adequados, né? Então, eles veem a questão dos artigos científicos, se a ciência daquele teste tá correta, né? Como que tá toda a questão da pesquisa científica por trás daquele teste, tá? E que mais? Tá. E aí, como eu falei pra vocês, tem essa questão do teste ser quantitativo, tá? Ou seja, ele traz uma nota no final, certo? Então, isso é um teste validado. Agora, já que eu já trouxe para vocês essas informações específicas em relação ao que é um teste validado, eu queria contar para vocês um pouquinho da história, então, das provas operatórias, para que vocês entendam no final desse vídeo se as provas operatórias são validadas ou não, tá? Então, olha só, gente, uma historinha bem legal. Alfred Binet, tá? Foi um psicólogo que inventou o primeiro teste bem sucedido de inteligência infantil, principalmente, tá? Porque esse era o foco dele. E o que aconteceu? Isso foi mais ou menos por volta de 1905, tá? Aí a história diz que ele introduziu um conceito de idade mental, tá? E por que ele iniciou até essa questão, assim, que a história conta que ele ficou um pouco incomodado com essa questão, assim, por que ele trouxe a psicologia para a questão dessa evolução cognitiva? Porque foi bem na época que estava bombando a questão lá do darwinismo, sobre a evolução das espécies. E o darwinismo tem uma biologia, né? Ele tem uma teoria que tem uma pegada muito biológica. Então ele estava muito incomodado com isso, mas enfim, né, óbvio que já tinha toda uma história ali da carreira dele, de todas as capacidades dele, né, enquanto um psicólogo, e enfim, né, e aí ele fez, então ele é conhecido, então, como uma pessoa, né, o psicólogo que criou o primeiro teste bem sucedido, a primeira escala, tá? E aí, o que acontece? Ele, né, ao longo da carreira dele, ele encontrou lá no meio do processo um outro profissional, tá? Um psicólogo e psicometrista, certo? Que
fez, assim, uma diferença na carreira dele. Sabe aquele colega que você encontra que faz toda a diferença na vida? Então, eu aqui suponho que tenha sido isso, tá? Inclusive, gente, eu até esqueci de falar pra vocês que o Alfred Binet também era pedagogo, tá? Eu até achei isso muito legal, né? Psicólogo e pedagogo. Então, assim, muito bacana isso pra história, tá? Mas, enfim, voltando ao Theodor, né? Simon, que ele também era um psicólogo psicometrista, tá? E ele foi, então, considerado o coautor desse teste Binet, tá? Que foi a primeira escala de inteligência criada, beleza? Então, só pra vocês entenderem, tá? A pessoa que criou o primeiro teste, e ele teve lá um parça dele, um amiguinho dele, que foi um outro profissional maravilhoso, tem uma história bem interessante, se você quiser ir mais a fundo procurar, tá? Enfim, eles criaram a primeira escala, tá? Ele é coautor dessa primeira escala de inteligência. Esse Theodor, ele chamou o Piaget, certo? Para trabalhar com ele. Naquele momento, Piaget estava bem no meio, tá? Do processo de pesquisa dele, da epistemologia genética. Então, aqui eles falam sobre, entre 1925 e 1931. O Piaget ele iniciou em 1920, né, e terminou em 1955. Então, assim, o Piaget estava no auge da carreira dele, tá? E ele foi para a França e foi convidado pelo Theodor para fazer parte lá do instituto dele. E o Piaget foi tão bem sucedido nessa atividade, tá? Que ele convidou o Piaget, tá? Inclusive, né, a história fala que ele foi convidado para padronizar testes de raciocínio, tá? Nesse instituto, certo? Então, veja, o trabalho do Piaget era padronizar testes lá, certo? E ele foi tão bem, sucedido nessa questão que ele foi, então, convidado para ser coordenador de pesquisas desse instituto. Então, ele entrou lá, né, para padronizar testes, ele virou um coordenador de pesquisas na área, tá? Sempre lembrando, né, gente, que isso daqui era sempre voltado para cognição, inteligência infantil e desenvolvimento cognitivo do ser humano, que, obviamente, a gente sempre vai bater lá na infância, tá bom? E aí, a história diz, então, que com essas vivências, isso foi extremamente determinante para o Piaget. Essa parte aqui eu já sabia, sabe? O que não tinha até me caído a ficha até esses tempos atrás é que esse Theodor, ele era o coautor do primeiro teste de inteligência, né? Que aconteceu no mundo, certo? Então, gente, o que aconteceu? Com essa vivência, o Piaget, ele conseguiu delimitar um campo de estudos empíricos. O que é isso, gente, empírico, tá? Às vezes a gente tem a sensação de que empírico é prático e que não é científico, não. Empírico significa conclusões concretas e verificáveis, tá? Mas que sim, né, é o fazer na prática. É o fazer na prática, mas que você tem conclusões concretas e verificáveis, tá? E aí, que também a história sempre conta, assim, o quanto Piaget se dedicou à rigorosidade científica, tá? Da pesquisa dele, que foi a epistemologia genética, que foi de 1920 até 1955, mais ou menos, tá? E, enfim, né? Então, o Piaget, pensem, ele foi coordenador de pesquisas e ele trabalhou nesse instituto, né? Fazendo esses testes padronizados, né? Fazendo todo esse trabalho de padronização, tá? Dos testes, ou seja, né? De colocar escalas, enfim, tá? E aí, com isso, depois, na Suíça, já no quarto momento lá porque a epistemologia genética teve 4 fases, eu já contei isso pra vocês em vários vídeos. Se você não viu ainda, procura um vídeo meu lá que você já acha sobre a história da epistemologia genética, que é muito legal. Eu amo a história da epistemologia genética, mas ela aconteceu em 4 fases, tá? Resumidamente, só pra você entender aqui e não ficar perdido. A primeira fase, Piaget pesquisou as crianças mais no sentido da fala da criança, ou seja, como que elas respondiam às perguntas da professora e tudo mais. Num segundo momento, ele verificou a questão mais da manipulação das crianças do ambiente, tá? Isso que eu falo assim, gente, primeiro momento, segundo momento, é coisa de 10 anos, tá? Que foi evoluindo a pesquisa dele.
Depois, num terceiro momento, ele começou a verificar não só a forma com que a criança manipulava o ambiente, mas também relacionada à argumentação que essas crianças utilizavam para responder as perguntas, tá? E aí, num quarto momento, que foi o último, eles aprimoraram a questão da pergunta, ou seja, fazer a pergunta correta para a criança, para que você não vá induzir ela ao erro e nem ao acerto, tá? Mas assim, por que eu tô falando isso pra vocês, né? Lá nessa quarta etapa, não é que o Piaget fazia essas pesquisas sozinhos, ele tinha uma equipe multidisciplinar, tá? Que tinham lógicos, físicos, químicos, matemáticos, psicólogos, filósofos e biólogos, tá? E isso aconteceu na Universidade de Genebra, na Suíça, tá? E nessa época aqui, o Piaget tinha um cargo bem importante na universidade. Agora eu não vou saber especificamente para vocês, porque esses detalhes a gente acaba esquecendo no dia a dia, tá? E eu não anotei aqui. Mas eu lembro, assim, que tinha uma coisa que eu até brinco, assim, eu falo, nossa, hoje em dia, se fosse hoje, ele teria bastante subsídio da CAPES, né? Que é aquela questão do dinheiro para fazer pesquisa e tudo, porque ele tinha um cargo muito importante nessa universidade, tá? E aí, gente, que a epistemologia genética, ela gerou... A parte mais importante aqui, eu poderia falar, 75 livros, foram 75 livros, tá? Mas isso não é o mais importante, porque livro é uma questão, assim, até que a gente acha, às vezes, que, tá, qualquer um pode escrever um livro, vamos dizer assim, né? Mas foram centenas de trabalhos científicos que validavam a sua pesquisa. Então, o que acontece? Gente, trabalho científico é trabalho que passa por comissão, que passa por toda a validação, né? Por que quando eu falo da CAPES, por exemplo, a CAPES é uma instituição que lida, né, que administra toda a questão das pesquisas e também dos financiamentos das pesquisas aqui no Brasil, e é fato que eles têm lá comissões e comissões e comissões para validar todas essas pesquisas, não é que eles vão financiar uma pesquisa que eles saibam que não tem, enfim, tem comissão de ética, tem comissão de... Entendem o que eu quero dizer? Então, assim, né, tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra dizer, assim, que não somente o Piaget, ele foi, né, vamos supor ali, o filho de quem, o criado de quem inventou a primeira escala, o primeiro teste, né, de inteligência infantil, como ele também participou ele teve esse trabalho ao longo da vida dele, de padronizar testes e de fazer escalas, né, padronizar, de verificar, enfim. Certo, gente? E de pesquisar, né, de uma forma científica e rigorosa, tá? Aí, o que acontece que eu percebo? Como eu falei pra vocês aqui no início do vídeo, eu percebo que muitas pessoas confundem a questão do teste ser quantitativo, tá? Que, como eu falei pra vocês, são testes que atribuem, que ao final do teste, você tem uma nota, você tem um score, você tem um número lá, como o teste de QI, por exemplo, tá? Nesse sentido... que pode ser que as pessoas confundam muitas vezes, né? Porque eu já ouvi, gente, eu juro pra vocês que eu já ouvi gente falar que prova piagetiana não é validada, tá? Eu já ouvi isso, eu juro pra vocês. Então, assim, nunca mais fale isso que é feio, dá vergonha, tá bom, gente? Porque, ó, o que é ser validado, tá? Ser validado é ser colocado, né, em xeque, é fazer os testes pra ver se aquilo que você tá pretendendo avaliar está de fato, né, sendo cumprido. É isso, tá? E isso é feito por comissões, por pessoas, por universidades. Então, assim, como que você vai falar que as provas operatórias não são validadas, né, pela epistemologia genética, tá? Aí, o que eu quero voltar na questão do quantitativo lá, do número, tá? Então, vamos supor que as pessoas que estão falando que prova operatória não é validada, estão falando assim, não, mas a prova operatória, ela não é quantitativa. Ou seja, ela não é rigorosa, como um teste quantitativo, tá? E aí, eu quero dizer pra vocês que realmente as provas operatórias, elas não são quantitativas, elas não trazem um score no final, um número, tá? Mas tem uma justificativa muito forte pra isso, tá? Por que o Piaget não utilizou, então, depois de estudar, né, de participar daquele instituto, de estudar anos e anos e anos padronizando testes e fazendo escalas, por que ele mesmo resolveu não fazer na pesquisa dele? Não estudou, não fez testes com escalas e com notas. Por quê? Porque ao longo da epistemologia genética, que durou 35 anos, ele e a equipe dele verificou que as crianças precisam manipular o concreto para raciocinar. Então, como que ele ia avaliar uma criança com um papel e uma caneta, ou somente com imagens, e pedir para a criança e avaliar
o processo mental, evolutivo, cognitivo da criança sem trazer a manipulação do concreto. Não, ele não quis fazer assim, porque ele verificou que a inteligência infantil, o desenvolvimento cognitivo infantil acontece através da manipulação do concreto, né? E aí, é por isso que o Piaget não fez testes verificáveis, não, desculpa, porque verificável a epistemologia genética foi, né? Que ele não fez testes de notas, de scores e somente no papel, ou enfim, trazer uma imagem para a criança. Não, ele traz exatamente os materiais totalmente físicos e concretos. Então ele lida com líquido, com massa, com quantidades, com materiais que a criança vai manipular e também trazer os argumentos, como eu falei para vocês. Ele uniu a questão de manipular o concreto com a argumentação, ou seja, a criança falar o jeito que ela tá pensando, tá? E aí o que acontece, gente? Como eu falei, não é quantitativo, não traz uma nota, mas a epistemologia genética trouxe para nós níveis cognitivos e subníveis que trazem muito mais específico dentro de cada nível qual é o momento cognitivo e o estágio que a criança tem que estar, mais ou menos de acordo com aquela idade. E aí, já entrando nessa questão do mais ou menos. Isso é outra questão que o Piaget fez questão de dizer, que não existe um momento X que a criança saia daqui e entre aqui no momento de cognição. Por isso que hoje em dia a gente tem esse preconceito já em relação ao teste de QI. Porque isso é desrespeitoso com o desenvolvimento humano. Porque a gente não sai daqui, passou essa linha e entrou aqui, né? A criança, ela tem um processo em que ela vai passando de um estágio para o outro. E também tem os processos mentais, ou seja, tem os raciocínios. Às vezes ela tá lá na frente em um e outro não, né? Hoje em dia até muito se fala sobre inteligências múltiplas, né? O Gardner fala sobre isso, você já deve ter ouvido falar. E é fato que todas essas pesquisas evoluíram no sentido de entender que o ser humano não é um número, né? E que por isso Piaget não trouxe números estáticos, né? Então ele sempre disse isso. A criança está num processo, ela pode estar num processo de transição entre as etapas evolutivas, tá? Cognitivas, e ela também pode estar em um processo mental mais para frente, o outro mais para trás. E é por isso também que no meu curso eu explico para as minhas alunas que a gente não deve dizer que uma criança está ou é operatório concreto, porque ela pode estar num processo mental e no outro não, tá? Enfim, a gente não vai definir um ser humano como o nível cognitivo que ele se encontra, tá? Porque isso é muito mais complexo do que um número. E, gente, já falando pra vocês que eu sei que esse vídeo vai trazer muitos comentários, muitas pessoas discordando, ficando chateadas e tristes comigo pela minha defesa aqui, tá? Mas eu já quero dizer pra vocês assim, você tem todo o direito de deixar o teu comentário de uma forma respeitosa, né? Assim como eu já vi inúmeras pessoas falando coisas erradas sobre as provas piagetianas, inclusive isso que eu tô falando pra vocês, que ela não é quantitativa e que ela não é validada, tá? Uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, não, que eu digo não validada não é validada aqui para nossa população, aqui brasileira, vamos supor. Só que acontece, gente, que o processo mental de evolução cognitiva, ele pode alterar no sentido da idade, e Piaget disse isso em relação ao ambiente físico e aos estímulos, mas os processos que a criança passa para chegar lá são os mesmos, e isso não vai mudar, isso é imutável. Então, não existe isso de eu validar um teste para um teste, no caso que eu digo das provas operatórias, que são essa pesquisa da epistemologia genética, né, que chegou à conclusão de que a criança passa por todos aqueles níveis ali para evoluir cognitivamente, tá? Então, é por isso que não tem nota e é por isso que não tem marcar X e não tem, porque a gente precisa olhar para a criança e ver como ela manipula os elementos físicos desse mundo e verificar quais argumentos ela traz para nós. E aí já entra também essa questão, né, do porquê que as provas operatórias não são fáceis de serem aplicadas. É fato que exige bastante dedicação e bastante estudo da pessoa que está avaliando, certo? Da pedagoga, da psicopedagoga, da psicóloga, da neuropsicopedagoga, tá bom? E, gente, é por isso que não tem, né, não tem nota e não tem X e não tem score, tá? Lembrando, se a criança tá ali manipulando o concreto, o que o Piaget traz para nós? Ele traz os níveis cognitivos, os subníveis e traz também as argumentações e contra-argumentações. Então, a gente tem sim
toda uma sistematicidade, uma organização sistemática que faz com que seja muito sério e muito rigoroso. O que nós não temos é, né, uma questão ali muito estática, tá bom? Que mais? Em relação às provas operatórias, também uma coisa que eu gostaria de falar aqui muito é que as pessoas trazem assim, por exemplo, TEA, ou questão de atenção, ou questão de outras coisas, eu não posso avaliar com prova operatória. Não, não é que você não pode, é que você não sabe, tá? Por quê? Vamos lá, por exemplo, tá? Transtorno do espectro autista. Não gosto também de ficar falando muito assim, uma criança TEA. Não é que eu não gosto, eu odeio, isso não deve ser feito, né? Uma criança com um transtorno espectro autista, tá? Essa criança, primeiro que nós temos os 3 níveis, né? O nível, até o nível moderado, aquela criança ainda se comunica. E aí a gente também ainda tem algumas formas ali de se comunicar com essa criança que não precisam necessariamente ser todos verbais. Afinal de contas, a epistemologia genética e as provas operatórias, elas utilizam a manipulação do concreto. Então, se você consegue, vamos supor ali, o mínimo de comunicação com a criança e a forma com que ela se organiza com os objetos, você já consegue o resultado que você precisa para avaliar o nível cognitivo dela. É mais difícil? É mais difícil, claro, mas o fato é que não saia por aí dizendo que você não pode avaliar uma criança com autismo com as provas operatórias, porque daí é diferente, é você que não sabe avaliar, tá? Atenção é a mesma coisa. Muitas alunas me perguntam, mas você fazia diagnóstico de atenção, de déficit de atenção com provas operatórias? Sim. Inclusive, minha pergunta deveria ser assim para as pessoas: você faz teste de atenção com teste formal? Porque se a criança não mantém bem a atenção, né, você tem que fazer ela manipular o concreto, porque é assim que ela raciocina. Então, como que eu vou manter a atenção de uma criança no abstrato ali ou só na imagem, se ela raciocina em cima dos objetos? Então, na realidade, a chance de dar erro numa questão aqui de atenção é muito maior num teste padronizado, que eu quero dizer, gente, é o de X, é o de números, tá bom? E que a criança não manipula o concreto, é isso que eu quero dizer. A chance de dar errado, na minha visão e na visão do Piaget, que foi praticamente o precursor, algumas bibliografias falam, inclusive, que o Piaget foi o criador da psicologia cognitiva. Eu não gosto de dizer isso, porque eu não consegui verificar isso realmente num nível acadêmico e científico, mas, enfim, muitos lugares, muitas monografias, inclusive, e dissertações, eu já li isso, tá? Que ele foi o criador da psicologia cognitiva. Então, gente, é fato que, assim, né, eu não vou falar aqui de outras questões, outros déficits, porque não é o objetivo desse vídeo, mas o que eu quero dizer para vocês é que as provas operatórias, elas são validadas sim, até porque elas acabaram trazendo todos os outros testes. Então, inclusive, até tem muitos artigos que mostram que a grande maioria dos testes que hoje são esses testes que vocês falam, né? Eu não falo. Testes validados ou testes quantitativos, eles derivaram das provas operatórias, a maioria deles, tá? Alguns não, mas a maioria sim. E aí as pesquisas mostram que esses derivados das provas operatórias nunca têm o mesmo rendimento que as provas operatórias. Eu tenho até um artigo científico que eu tava lendo ontem sobre isso, vou deixar pra vocês aqui embaixo, tá? E aí, gente, é isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Só pra ver se eu não esqueci nada aqui. O que eu queria falar é o seguinte, né? Assim, por exemplo, numa visão tá? Eu não vou nem falar neuro o quê? Neuropsicológica, neuropsicopedagógica ou neurológica no sentido da medicina, tá? Claro que se você vai identificar uma síndrome rara lá, pode ser que as provas operatórias não sejam suficientes, mas o nosso papel enquanto psicopedagoga não é fazer laudo, não é fazer diagnóstico, tá? Então tem mais essa também, não é o nosso papel. Se você chega já com um diagnóstico de um médico, aí sim você pode identificar o nível cognitivo daquela criança através das provas operatórias, porque é isso que eu quero dizer pra vocês. Eu não vou fazer, primeiro, a psicopedagogia não tem objetivo de diagnosticar, tá? Nenhum tipo de síndrome, nenhum tipo de déficit, nada disso, nenhum nome desses. A gente nunca vai fazer isso na vida, não pode. Isso faz parte do nosso código de ética. Então, você não tem que utilizar a prova piagetiana para identificar alguma coisa. Você tem que identificar o nível cognitivo da criança e só, tá bom?
Isso é uma coisa bem importante de trazer aqui para vocês também, porque eu vejo muitas profissionais falando isso. Mas eu tenho uma criança com TEA, uma suspeita de TEA, como é que eu vou avaliar? Você não vai avaliar o nível cognitivo dela. Você não vai avaliar se ela tem transtorno, enfim, tá? Então, gente, ó, muito importante tudo isso que eu tô trazendo pra vocês aqui, tá? E agora, por fim, eu queria ir pro outro lado do extremo, tá? Em que eu anotei aqui assim. Michele, mas então se você que vai... Porque a prova piagetiana, o que acontece? Tem toda essa questão da argumentação, da manipulação do concreto, mas tem lá o teu parecer, né? Aquilo que como é que eu vou dizer? Aquilo que é o teu olhar enquanto psicopedagoga, a forma que você verificou que aquela criança raciocina, a forma que ela aprende, a forma que ela se organiza para aprender, né? Então você vai falar assim, Michele, então já que isso é um resultado que você vai dar descritivo, né? Algumas pessoas diriam qualitativo. Então eu posso fazer isso com qualquer material? Posso fazer isso só com uma observação lúdica? Posso fazer isso com jogos? Nananana? Pode! A gente faz isso na psicopedagogia. A gente faz a relação que a criança tem com o brincar, a forma que ela se organiza com o jogo e tudo mais. Só que no formato jogo, no formato brincadeira, você não vai poder dizer que ela está no nível cognitivo, porque aí não está dentro do que foi validado através da epistemologia genética, que são as provas operatórias, tá? Então você pode até pensar lá na tua cabeça, como eu já contei várias vezes para as pessoas a minha história de carreira, que eu cheguei numa reunião falando, o fulano tá no nível tal. Por quê? Porque eu conhecia aquela criança, eu atendia ela já há muito tempo, e eu conheço tanto das fases do desenvolvimento que eu sabia que ela estava naquele nível. Mas que eu não poderia ter feito aquilo, porque é uma falta de respeito. Ninguém é obrigado a ficar aceitando a opinião dos outros. Ninguém tá aqui para receber opinião, a gente tá aqui para receber a ciência, né? O que é realmente científico e o que é de acordo. Então, com os jogos, você vai colocar lá no teu informe que a criança se organizou XY, que ela lida bem com a frustração ou não, blá, 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 mas você não vai poder dizer que ela está no pré-operatório, operatório concreto, seja lá o que for, por conta da tua visualização em relação ao jogo. Então, você não pode avaliar nível cognitivo através de uma observação lúdica ou através de jogos. Você vai ter a tua percepção. Você é um ser humano inteligente e autônomo, mas você não vai poder escrever isso no teu informe. Por quê? Porque as provas operatórias, elas são um instrumento, tá, científico que foi, ao longo de 35 anos, validado, tá, pela ciência, tá, para mensurar essas fases e essas características específicas do nível cognitivo, tá bom, gente? Pra finalizar aqui, de uma vez por todas, gente, eu fiz uma bagunça. Eu anotei umas coisas aqui, uns nomes aqui que eu não lembrava, sobre aquela comissão ali da psicologia e tudo mais, tá? Mas enfim, pra finalizar aqui, pra fechar tudo. Gente, então assim, quais provas que a gente utiliza, de onde que elas vieram, como que elas chegaram aqui? Porque assim, gente, nessas 75 obras de Piaget, ele utilizou centenas de provas, tá? Calculem, centenas de provas. E dentre elas, tá? Dentre os processos mentais, ele avaliou, por exemplo, causalidade física, tá? Ele avaliou tempo, ele avaliou espaço, ele avaliou, quando eu falo assim, essa questão física, né, que é quanto muda, não muda a questão física, então tem a conservação, né, a classificação, a seriação, a questão da concepção de número, enfim. Mas aí que tá, gente, foram centenas de provas, tá? Aí, voltemos agora à questão da história da psicopedagogia, né? Então, nós tivemos algumas pessoas que foram marcos na história da psicologia, da psicopedagogia, e uma delas, que é considerada o pai da psicopedagogia, que trouxe, inclusive, a psicopedagogia pro Brasil, que é o Jorge Visca. E o Jorge Visca criou uma linha de atuação na psicopedagogia, tá? Uma linha de atuação, gente. Não é que a psicopedagogia seja isso, tá? Mas ele criou, ele é o pai, por isso que a gente é tão forte, enraizado isso, tá? Ele criou a epistemologia convergente, que converge 3 linhas, que é a psicanálise, a psicologia social e a epistemologia genética de Jean Piaget. Tá? Então, ao longo da vida do Jorge Visca, da carreira dele,
Ele pegou algumas provas, tá, na base de Piaget, compilou elas em 2 obras e até hoje é utilizado essas. Tem pessoas que usam outras. Já vi pessoas utilizarem, por exemplo, provas de tempo e nas obras do Jorge Visca não tem prova de tempo, tá? Mas o fato é, gente, o Jorge Visca não adaptou nenhuma prova, ele não modificou nada, ele somente trouxe a história da epistemologia genética, a forma que foi feita essa pesquisa no sentido para os psicopedagogos entenderem o raciocínio de tudo isso, dos processos, porque tem muito detalhe aí, gente, tem nível cognitivo, tem o jeito que a criança evolui, assimilação, acomodação, tem a questão ali dos processos mentais, então é muito detalhe, tá? E o Jorge Visca tentou trazer isso de uma forma um pouco mais compilada para nós e trouxe ali, então, a sugestão de aplicação de algumas provas que verificam espaço, conservação, classificação e seriação, tá? Eu fico pensando às vezes com calma, porque ultimamente eu tenho pesquisado muito outras questões de Piaget, e como por exemplo o tempo, e às vezes até tá me dando um tchutchu na cabeça, mas é porque realmente eu já tô num nível mais avançado, tá? Resumindo a história, gente, então, o Jorge Visca não adaptou, não criou, não tem modificação nessas provas, então não tem motivo pra gente falar que as provas não são validadas, que elas não são testadas numa população, não existe isso, são provas originais, tá? E, mais uma vez eu digo pra vocês, temos modificação ao longo do tempo da humanidade? Temos, mas a biologia, a neurobiologia lá, tá, cognitiva, ela não muda. Todo ser humano perpassa pelas mesmas fases de desenvolvimento e de avanço até chegar no pensamento de adulto abstrato. Então, pode ser que a tua criança aí esteja num nível que eu digo não, que ela esteja lá, vamos supor, numa idade, tá, e num processo mental avançado. E aí você vai colocar lá que ela tá realmente. Então pode ser que, por exemplo, hoje as pesquisas mostram que as crianças do operatório concreto, que deveriam estar lá com 8 anos, mais ou menos, conforme o Piaget, né, verificou na pesquisa dele, que hoje essas crianças estão entrando mais tarde. Porque eles estão chegando à conclusão de que a nossa geração das crianças de hoje não está mais progredindo, elas estão regredindo em relação aos pais. Olha que triste, né? Imagine o darwinismo lá, fazendo a evolução das espécies, e agora a gente tem que fazer uma pesquisa sobre a regressão das espécies, porque com a tecnologia, com a falta da manipulação do concreto, com esse isolamento social, as crianças regrediram, tá? Então não é que a criança, você pode até falar assim, puxa vida, agora eu tô na dúvida de que idade que a criança tem que entrar no período X ou Y, porque a população, dê lá o desculpa que você quiser, tá? Mas o fato é, o nível cognitivo que aquela criança se encontra não muda. Se ela tá no simbólico, ela tá no simbólico. Se ela tá no pré-operatório, ela tá no pré-operatório. Tá bom, gente? Pode ser que uma criança esteja no pré-operatório com 7 anos, com 6 anos, com 8 anos ou com 9 anos. O que isso vai impactar na vida dela? Vai impactar que a grande maioria vai estar numa idade e aquela criança em outra, seja para frente ou seja para trás. E com isso causa dor na família, causa dor na criança, por conta, né, que tem os conteúdos escolares que são também muito baseados nos níveis cognitivos. Então, gente, é isso, tá bom? Ó, conselho aqui que eu gostaria de ter recebido no início da minha carreira. Nunca mais diga que prova piagetiana não é validada. Nunca mais diga que prova piagetiana não é quantitativa. De fato, ela não é quantitativa porque não tem número, não é quantidade mesmo. Não tem mesmo quantidade, número. Mas, assim, ela tem toda uma sistematicidade, né? Não é uma coisa que você vai só descrever lá e dar tua opinião, tá? Nunca mais diga que prova piagetiana não vale para uma população ou algo nesse sentido. Tá bom, gente? Acho que ficou bem explicado. Como eu falei, se tiverem opiniões contrárias, e vão ter muitas, porque realmente eu falei coisas muito polêmicas aqui, principalmente relacionadas aos testes de número, né? Sejam respeitosas, tá bom? E tragam argumentos científicos e sólidos, não somente dizendo eu não concordo, porque nananana e agredindo, tá? Vamos pensar no nosso código de ética, da psicologia, da psicopedagogia, da neuro, tá bom? E vamos trazer argumentos sólidos, para que a gente possa contribuir enquanto comunidade umas com as outras, tá bom? E se você já é uma adepta das provas operatórias, fique feliz e entenda que você tem uma ferramenta na mão
extremamente importante, sólida e que você, somente com ela, você vai conseguir avaliar o que você necessitar, tá? Em relação, que é o nosso objetivo, né? A cognição, tá? Das crianças, você vai conseguir avaliar o que você precisar na sua avaliação cognitiva, tá bom, gente? Dentro da psicopedagogia, porque também vamos lembrar que a avaliação psicopedagógica não é só cognitiva, né? Pelo amor de Deus, não vou nem entrar nesse pausa aqui, nessa pauta aqui. Tá bom, gente? Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu pesquisei um pouquinho para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? E até a próxima, dependendo dos comentários que vocês trouxerem aqui, quem sabe eu gravo mais um com outras questões mais profundas, tá bom? Beijo!